gostaria de convidá-las, então, para que a gente iniciasse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim como o anjo saudou a Maria, a gente também possa fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para falar das coisas que você nos deixa por herança e graça, principalmente porque hoje nós vamos poder tratar da maior riqueza que existe no céu e na terra. E nós te agradecemos, Senhor, porque nos trouxestes até aqui, e pedimos que você derrame sobre nós o Teu Espírito, a fim de que Ele abra a nossa inteligência, nos traga a vossa sabedoria, para que sejamos atentos e aprendamos aquilo que pode nos aproximar mais de vós. Quanta vontade você tem de nos ter próximo de você, Senhor, e nos dá o abraço trinitário que faz a gente ser restaurado na nossa imagem e semelhança. Bendito sejais, Senhor, por tanta bondade, por tanta misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Muito bem, podemos nos sentar. Eu sempre me atrapalhei com papel. Vamos ver se esse negócio aqui não vai ser pior, porque a imagem some. Aí até eu achar, vocês vão ficar esperando. Não, mas ainda hoje vai. Na realidade, o que acontece? O César até me deu esse presente, né? Como sempre, o César é um irmão muito querido e sempre sempre muito carinhoso, né? E principalmente porque ele disse para mim, olha, você pode fazer essa aula para falar sobre Eucaristia. E o nosso carisma é Eucaristia, né? O carisma Corpus Christi, ele nos chama a sermos filho em Jesus, ser filho na Trindade, porque é o único jeito que a gente tem de poder ser hóstia para o outro. Porque só Jesus é hóstia, só Jesus é Eucaristia, só Jesus é o pão descido do céu. Então nós vamos meio que na cola dele, né? Eu não posso ser Eucaristia por mim mesmo, só Ele, o Senhor. Então, o que acontece? Nós buscamos e queremos que as pessoas façam isso, busquem ser unidas com Jesus, né, do jeito que Ele é unido com o Pai, é isso que Ele pediu lá no João 17, do 20 ao 26, para que sejam um, Pai, como eu e você somos um. Então, quando a gente diz isso, parece muita pretensão, principalmente pessoas cheias de defeito, que nem eu, né, dizer assim, eu vou ser hóstia para o mundo. Mas é isso que o Senhor quer que a gente seja, alimento. Muita gente não vai para a igreja, não vai receber Jesus, não vai adorar a Eucaristia, mas se você tiver essa consciência e deixar Deus ser em você, você pode ser Eucaristia para o outro. É? Então, vocês estão tratando sobre a missa. É? Não sei se vocês já viram sobre sacramentos. Não? Parece que hoje é a segunda aula, né? Então, na realidade, o que é um sacramento? Tem gente que acha que água benta é sacramento, santinho abençoado pelo Papa é sacramento. Não, é sacramental. Sacramento é um sinal de Deus, é um sinal que Deus nos deu, né, através da igreja, por meio de Jesus, mas é um sinal que Ele nos deu que executa aquilo que Ele fala que Ele faz. Então, por exemplo, o primeiro sacramento que a gente recebe, qual que é? Batismo. O que acontece no batismo? Tem gente que fala, não, mas não afundou, tem que afundar. Não, não é isso que importa. Nós somos mergulhados e o sinal do batismo é a água. Então, nós somos mergulhados nessa água, que representa o Espírito Santo, e somos inseridos em Cristo. O pecado original é apagado. Mas eu não tenho pecado, eu nasci sem pecado, não como o pecado original. Não é o pecado que você deve, é o pecado que o ser humano nasce com a falta da graça de Deus. Por quê? O Adão e Eva desobedeceram. Deus fez um pomar, coisa mais rica. Lá, imagina, no Éden.
não tinha bicho nas goiabas, né? Não tinha mosca de chifre, não tinha nada. Lá era uma maravilha, nem pernilongo. E aí o que aconteceu? Deus pôs uma árvore lá e falou, essa árvore aqui, o conhecimento do bem e do mal, não mexe nela que vocês vão ter maior dor de barriga, vocês vão morrer. Não há de ver que a serpente chegou, passou um teretetê lá na dona Eva, ela, né? Eu também acho, é boa mesmo. Comeu e ainda deu para Adão comer e fez o estrago que fez. Então, não é um pecado que nós cometemos, mas é a ausência da graça que nós passamos a viver. Só que Deus fez uma promessa de salvação e de restauração dessa graça, que viria por Jesus. Você sabe pôr esse negócio aqui sem apagar? Tem um jeito, não tem? Eu não tenho paciência com esse negócio, mas até eu achar, você sabe? Deixa eu só mostrar para você, ó. Porque se eu não abrir aqui, você não... Que toda hora apaga, ó. E se você precisar que apareça nos bolinhos, um 7, assim. Obrigado. Então, o que acontece? Nós temos esse pecado. O batismo é que insere a gente no corpo de Cristo. Alguém aqui não é batizado? Todo mundo é? Então, pense uma coisa. Você é representante de Deus na terra como Cristo. Deus olha para a terra e vê você, como você chama? Como a senhora chama? Isilda. Ele vê a Isilda Cristo. Assim como ele olhou para Jesus e viu em Jesus o Cristo, ungido. Porque Cristo significa ungido, ou Messias. Então, quando Deus olha para a gente na terra, ele espera encontrar o Cristo em nós. Porque nós já não somos mais nossos. Nós pertencemos a Cristo, a quem nós fomos inseridos. Agora, uma coisa gostosa de se pensar é o seguinte. O corpo de Cristo na terra é a igreja. E nós somos membros desse corpo. A cabeça invisível desse corpo é Cristo. Só que, se Cristo não tiver você fazendo parte, ele está incompleto. Ele só é completo quando você é batizado, quando você é batizada. Esse aqui é assim. Só dá trabalho, não. Velho é um problema. Então, o que acontece? Cristo só está completo com você. Por quê? Você passou a fazer parte de Cristo. Você não é mais seu, você não é mais sua. Por que nós não podemos pecar? Porque ofende a Deus. Afasta Deus de mim. Ele não se afasta, mas eu faço uma escolha. Deus está aqui? Tá, eu vou pecar, então eu escolho das costas para Deus. Mas ele fica na expectativa de eu me arrepender, me confessar e voltar. Por quê? Porque ele se sente pleno, completo e absolutamente feliz conosco. Por que nós existimos? Qual o motivo da nossa... Isso acho que todo mundo já pensou, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Não sei por que eu nasci. Todo mundo um dia na vida já se perguntou. E eu gosto muito das respostas que os santos da igreja dão. Você é a expressão do amor eterno de Deus. Minha mãe teve uma filha, que eu falo que é a nota 10, tudo certinha. Depois teve uma que é melhor que os 3 juntos, os 2 juntos, que é a Gleide, uma irmã que eu tenho entre eu e a mais velha, que é Down. Aí é assim, quer ver? Uma chatice, né? Agora acho que não sai mais, né? Então tá bom. Eu tenho entre essa irmã mais velha e eu, uma que é Down, que eu falo que é a única que funciona bem, e depois eu. Quando nasceu, minha mãe teve a segunda filha, meu pai falou, podia vir um homem agora, né? E realmente, vim eu. Só que por muito que ele me desejasse, tivessem escolhido o nome e tudo mais, ele não sabia quem eu ia ser. Ele não sabia no que ia dar isso aí. Eu sei que virou uma porcaria, não tem problema, não precisa falar. Vamos fazer de conta que eu sou uma maravilha. Mas, no amor de Deus, eu sou perfeito. Na graça do amor de Deus, você é perfeito. Você é perfeita. Mas com todos os defeitos? É. Porque se fosse assim, Deus olharia para mim e falaria assim, meu eu do céu, o que eu fiz? Joga fora, vamos fazer outro. Está mais barato fazer outro do que arrumar esse aí. E ele não faz. Por isso que é a nossa santificação. Por isso ele quer a nossa santificação. Vou contar uma história para vocês. Tem um irmão nosso de comunidade, que hoje ele, graças a Deus, tem 6 filhos. E ele
sempre ajudou a esposa em tudo, mas ele nunca conseguiu trocar fralda. Para ele isso aí é sentença de morte. Ele nunca conseguiu. E um dia eles estavam lá na sede, o menininho dormiu no tapete lá da sala de brinquedo. Quando ele foi pegar, o menininho tinha se sujado até as costas, assim. Quando ele pegou o moleque, viu, ele pôs no chão e falou para a mulher dele, deixa aí, vamos embora. Falou, imagina, vai pegar o moleque. Ele falou, não, está muito sujo, vamos fazer outro. Imagina se Deus tratasse a gente assim. E às vezes nós estamos até aqui, ó, né? E Deus não está preocupado com isso, porque Ele olha para nós, Ele vê um filho, Ele vê uma filha. Nós abdicamos da dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. E quando dizemos que somos filhos e filhas de Deus, não é uma turminha de Jesus. Somos filhos e filhas de Deus em Cristo, com todas as credenciais de Cristo. Por isso que existe uma cobrança em cima de quem vai na igreja. Vai na igreja, tá essa porcaria? Né? Vai na igreja. E é bom que cobrem. Para a gente, com o tempo, tomando vergonha na cara, receber a graça de Deus e deixar Ele nos transformar. Deixar Ele nos fazer santos. Gente, não é novidade ser santo. Desde que Deus fez o mundo, Ele está procurando fazer santo na terra. E santo não é quem não tem pecado. Santo é quem não desiste de mudar. Pega Santo Agostinho. Ô rapazinho do chifre furado. A mãe do garoto rezou 30 anos para aquela encrenca. Doutor da igreja. As coisas que ele falou, as coisas que ele fez em nome de Cristo. Então veja, Deus não nos olha dessa forma, nos desprezando ou achando que nós não temos valor, pelo contrário. E a grande expressão do amor de Deus por nós está no fato dele ter nos desejado. Vamos ser sinceros, Deus precisa de você? Ele precisa de mim? Será que não? Ele escolheu precisar. Tudo que a gente vê, acho que eu larguei a Bíblia lá, mas só ia mostrar. Tudo que a gente vê na Bíblia, que Deus operou, Ele só não fez pela mão de ninguém. A criação do mundo, Maria ter concebido do Espírito Santo, porque não precisou de participação de homem, mas assim mesmo teve que ter o consentimento de Maria, e a ressurreição de Jesus. Com exceção dessas três coisas, tudo o que Deus executou na terra foi pelas mãos de um homem ou de uma mulher, pelas palavras de oração de um homem e de uma mulher. Tudo. Moisés bateu o cavalo e o mar abriu. Moisés bateu na rocha, é varinha de condão, né? Bateu na rocha, saiu água. E aí, não sei o quê. Mas todos os outros que agiram em nome de Deus, fizeram as obras de Deus, mostrando a presença de Deus na vida, sem serem totalmente santos. Homens falíveis. Abraão, Deus fez uma promessa para ele, já está velhinho, né? 100 e poucos anos, a mulher dele também já estava na curva, no bico do corvo. Aí aparece um anjo todo animado lá e falou para ele assim, o ano que vem, quando eu voltar aqui, você vai ter um filho nos braços. A mulher dele atrás da porta, da tenda lá, pôs a mão na boca, coitado, não sabe o que fala, nós já aposentamos, não estamos mais, né? Essa bananeira aqui já deu cacho. E o anjo ouviu a risada dela. E, no entanto, quando Deus deu Isaac para Abraão... e aí começou a demorar muito, já estava quase chegando o tempo do rapaz voltar lá e nada de filho. Aí a Agar, muito sabida, eu falo, gosto muito de mulheres todas, aliás, parabéns pelas mães, né? E maternidade não é só de quem tem filho, maternidade é de quem tem coração. Então... o que acontece? A mulherada tem uma mania de achar que sabe tudo. Né? Os maridos aqui podem contar, não sabe, né? Você está quieto, você está uma múmia, você não mexe um músculo. Ela fala assim, o que você está pensando? Eu sei o que você está pensando, mas você sabe, não por que perguntar. Mas ela sabe. Se eu fosse você, aí ela dá a opinião dela do que tem que ser feito. Porque nunca está certo o que a gente vai fazer. Então, mulher tem o dom de saber tudo. Até a Eva lá, ela olhou para a fruta, ela já sabia que era agradável de olhar, que era boa de sabor, nem pôs na boca, vai que amarra. E que era boa para abrir inteligência. Penso eu que fosse um coco. Né? Caindo na cabeça, abre a inteligência. Expõe a massa encefálica, porque só de olhar.
Elas olham para a cunhada e falam, eu sei o que ela estava pensando. Oh, meu Deus. Eu sei que aqui não tem, mas em Santa Bárbara está assim disso. Então, o que acontece? Qual é essa mania de achar que sabe? O que a dona Agar fez? Ela pegou e falou assim pro marido dela. Agar não, Sara, desculpa, a esposa do Abraão. Ela falou assim, Abraão, já que o negócio aqui não está virando, né, não estamos mais tendo condições, vamos fazer o seguinte, eu tenho a escrava, Agar, e você pode ter um filho com ela, porque o escravo, ele não tem identidade. É diferente do servo. Por isso que eu gosto, quando eu rezo o Ângelus, Nossa Senhora disse, eis aqui a escrava do Senhor, porque ela não cobrou direito nenhum. O servo recebe salário, o escravo não tem identidade. Ele é do dono, o dono faz o que quiser, se quiser matar, mata, se quiser vender, vende, se quiser jogar fora, joga. Então, ela falou, olha, a Agar é minha escrava, então ela não tem nada mesmo. Se você tiver um filho com ela, quando esse filho nascer é meu. E se é meu e é seu, então está valendo. Burrada. Então, o que acontece? Ela deu um palpite que estava tudo certo, tinha tudo para dar certo, só não deu. Porque depois essa escrava começou a encher os picuados da Sara. Viu, você está vendo? Você nem para ter filho serviu. Boa sou eu. Você já está velha, pelanquenta, olha eu, estou enxutona, olha as curvas. E começou a provocar. Chegou uma hora que ela não aguentou. Falou, cata essa mulher, esse moleque, manda embora daqui antes que eu soque os dois. Aí ele mandou eles embora e tudo mais, e aí eles foram. Aí o que acontece? Apesar de tudo isso, de Abraão ter pecado contra a vontade de Deus, aceitando o palpite da mulher dele, Deus não deixou de tê-lo como alguém de confiança, a ponto de que, quando ele teve o Isaac, o moleque tinha 3 anos, o Senhor falou para ele, pega esse moleque, sobe lá no Monte Horebe, lá um pouco. Ele queria que sacrificasse o moleque. Ele levou fogo, levou lenha, catou o moleque e levou. Chegou lá, quando ele foi botar o punhal para sacrificar o moleque em cima do monte de lenha, o Senhor disse para ele, não tentes contra a vida dele. Hoje eu vi que você é meu amigo. Gente, a coisa que Deus está mais procurando nesse mundo são amigos. As pessoas têm os conceitos mais baixos, mais nojento, mais errado possível de Deus. Como se ele fosse um ser humano, como se ele tivesse defeito, como se ele não fosse santo, santo e santo. Colocam Deus a nível de humanidade. Porque meu pai era muito ruim, Deus é muito chato. E ele queria você no céu. Mas se você não quer, ele também não pode te levar. Você tem que querer. Quantas pessoas Deus já criou na face da terra desde que ele criou o mundo? Alguém é capaz de saber o tanto? Hoje tem 7 bilhões de pessoas na face da terra. Quantas dessas milhões e milhões e bilhões de pessoas que ele já criou, ele mandou para o inferno? Quem arrisca? Exatamente. Ele nunca mandou ninguém para o inferno, porque ele nunca quis alguém para mandar para o inferno. Ele queria para ser dele. Mas a escolha de ir para o céu ou não é nossa. Não foi o anjo Miguel que desceu com a espada, colocou no pescoço do Nossa Senhora e falou, você vai ter que ter um filho com Deus, senão o negócio vai pegar para o seu lado. Foi o anjo Gabriel. E ela aceitou a vontade de Deus, ela consentiu com a vontade de Deus. Então veja, quando você entende que você não é obrigado a ir para os... Mas uma coisa é certa, ficar por aqui não fica. Vai chegar uma hora que a colega passa. Né? A dona Morde passa e fala, oi, belezinha, vem cá. Às vezes já nem está tão belezinha mais, mas ela carrega. Então, o que é preciso? Eu preciso me decidir hoje onde eu quero passar a minha eternidade. Essa escolha é minha, não é de Deus. Agora eu vim aqui contar para vocês qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Quando eu comecei a caminhar, eu sempre fui muito bocudo, acho que já perceberam, e eu sempre fui muito questionador. Só que eu sou muito sincero com Deus e com todo mundo, por isso que eu não tenho muitos amigos. O César me atura. É santo aquele moleque. Então, o que acontece? Um dia eu estava participando nas reuniões que a gente ia, e aí o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu fui fazer a primeira comunhão com 18 anos, depois eu voltei para a igreja aos 20.
E então estavam falando do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu fui rezar, eu perguntei. Falei, Senhor, diz que o Senhor é santo, que o Senhor é humilde, que o Senhor não tem pecado. Eu até acredito, não acho que tenha. Mas não me parece muita humildade o Senhor querer que todo mundo te ame acima de todas as coisas. Não fica uma coisa meio, né? A primeira vez que eu escutei Deus, Ele disse assim, a respeito da verdade, eu só posso lhe dizer a verdade. Então, Deus é humilde e ponto final. Mas não resolveu o meu problema. Aí ele disse assim, eu não pediria de você o que eu não faça por ti. Então, eu queria que vocês soubessem. Deus quer que você o ame acima de tudo e todos, porque Deus te ama. Acima de tudo e de todos. Quando eu escutei isso, imaturo humanamente, eu tinha 20 anos, imaturo na fé, imaturo humanamente falando, eu saí da capela com aquilo, eu falei, mas não é possível que Deus falou isso, isso é coisa da minha cabeça, imagina que Deus ia falar um negócio desse para mim. E depois teve uma colocação que um padre fez, quando nós voltamos para a sala de palestra, o padre disse assim, você sabe quanto você vale? Falei, vixe, vai pôr preço? Vai dar nada esse negócio. Vamos fazer no raso. Aí ele passou olhando para todo mundo, ele parou na minha frente e disse assim, você vale um Cristo. Diga para a pessoa que está do teu lado, você vale um Cristo. Você vale um Cristo. É pouco? Deus não poupou o próprio Filho por você. Porque se não tivesse mais ninguém na terra, só Jesus e Nossa Senhora. Fiquem chocados. Nossa Senhora, por amor a Deus, crucificaria Jesus pela tua salvação. Porque ela entendeu o que é amar acima de tudo. A alma dela foi transpassada por uma espada de dor. E daí? Nem por isso ela deixou de amar Deus. Eu, com qualquer dor de barriga, já começa. Adianta a gente rezar? A gente vai na igreja, reza, fala terça, ai, o que acontece? Como se a gente não merecesse tudo que recebe. Como se fosse maldade de Deus, não coisa que o mundo faz para a gente. O mundo nos odeia, a gente vive rodeando o mundo. A hora que toma uma sabugada, a gente olha para Deus e faz cara de beicinho, de chorinho. Mas foi Deus que te bateu ou foi o mundo? Presta atenção. A carne é inimiga do espírito. Vive na carne, escuta música que, pelo amor de Deus, assiste novela da Globo. Como é que pode, gente? Aquilo é um poço de sujeira. E tem gente que assiste e vai comungar ainda, sem confissão. Prostituição, adultério, lesbianismo, não tenho nada contra, cada um faz o que quiser da vida, mas eles pregam tudo que é contrário à fé cristã, e todo mundo deixa entrar em casa, ao vivo e a cores, e não se incomoda. Deveria. Porque nós não devemos consumir tudo que oferecem. Eu não preciso tomar um copo de mata-rato para saber que eu vou morrer. Já teve uns tontos aí que tomou e morreu. Eu vou atrás. Eu não me considero o cara mais esperto do mundo, mas também não sou tão tapado assim. Dá para, né? E aí o que vai acontecer? Deus, não suportando mais ficar longe de nós por causa da opção que o Adão e Eva fizeram a respeito do pecado, o que aconteceu? Ele ficou tentando através dos anjos, ele tentou através dos profetas, ele tentou de tudo quanto foi jeito, dos sacerdotes, ele botou Moisés, colocou lei para Moisés ensinar o povo, para o povo querer ficar santo, e não conseguiam. Até que o filho disse, pai, conte comigo. E o próprio Filho de Deus, sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, veio, se encarnou no seio da Santíssima Virgem, se fez homem para poder nos levar para o céu. Por quê? Era o único jeito dele entrar na situação do ser humano que ninguém pudesse tirar ele, se fazendo um de nós. Eu sempre falo isso e vou repetir, acho que todo lugar que eu for pregar eu falo isso. Acho que a turma fala, chegou o car do bigato. Por quê? Sabe quando você ergue o saco de lixo, que tem aquele cardinho marrom no fundo, cinzinho, assim, cheiroso com a desgraça? Churume. Normalmente ele vem acompanhado daqueles bichinhos brancos que adoram subir nas latas, assim, né?
Lá no Salmo ele fala assim, por que você tem medo, pobre vermezinho? Eu cuido de ti. Tem intervalo, filha? Não? Ai, coitados. Daqui a pouco nós levanta, canta, bate palma e depois começa de novo. Vocês vão ficar quadrados. E aí o que acontece? Olha que gentileza, filha. Deus abençoe. Obrigado. Vocês estão servidos? Depois vocês bebem para ela, que eu vou beber. Aí o que acontece? Esses bichinhos são os vermes, né? São lagartas. E lá no Salmo, tanto no Salmo como em Isaías, diz assim, no Isaías ele diz assim, por que você está tremendo de medo, pobre vermezinho? Sou eu que cuido de você. Mas no sentido de chamar de coisinha, né? Qualquer coisinha, não é? Oh, você está esquecendo que eu sou Deus, o Criador de todas as coisas. Não é para nos diminuir, para deixar a gente tudo chateadinho. E lá no Salmo ele diz assim, Senhor, por que você cuida de nós com tanto zelo e tanto amor, sendo como somos uns vermes? Somos um nada na história, nós somos um nada nesse mundo. Então não é muito estranho eu fazer essa comparação. Quem de vocês se sujeitaria a se transformar um bigato para salvar os bigatos? Gente, que farta de caridade. Ninguém quer ser bigato aqui? Pois é. Jesus se tornou bigato, veio chafurdar no churume do nosso pecado, foi tratado como bigato sem nunca ter sido, recebeu na própria carne todo o sofrimento que ele não merecia, para que nós pudéssemos entrar no céu com ele. Para que a gente tenha acesso livre ao Pai. Então não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Embora a gente se sinta um nada, nós somos realmente, nós temos o valor de um Cristo. Tem dia que a gente acorda, né? Está se sentindo pior que o bichinho do cocô do cavalo do bandido, né? Mas nós não somos isso. Nós somos filhos do Deus único e verdadeiro. Então, o que acontece? O sacramento é uma realidade, né, que realiza aquilo que está dizendo que faz. Então, o batismo nos torna filhos de Deus. O crisma nos plenifica do Espírito Santo. O sacramento da ordem unge o padre para ele ser sacerdote e poder agir em nome de Deus. E aí, assim, os outros sacramentos. O sacramento da confissão, que está tão fora de moda que a turma está largando como se fosse, toda vez que diminui gente na fila de confissão, aumenta nos psiquiatras e nos psicólogos. Né? Então, a gente precisa se ir purificando. E aí o que vai acontecer? Todos os sacramentos são bons e são santos. E são indeléveis, ou seja, Deus colocou, não tem como tirar. Não tem como tirar. Por isso que a Bíblia fala, não existe dois batismos. A não ser que você tenha sido batizado numa falsa religião. Mas não existe dois batismos, só existe um único. Só que o Santíssimo Sacramento é o sacramento dos sacramentos. Tanto que ele não é chamado de Santo Sacramento da Eucaristia, é o Santíssimo. E tudo que existe na igreja existe para a Eucaristia. Eu não sei quem falou isso, mas a Eucaristia, São João Paulo II, a Eucaristia, ela é a fonte e o ápice da igreja. Tudo que existe na igreja existe para a Eucaristia. E muitas vezes a gente tem um conceito de Eucaristia totalmente errado. E não acho que a gente tenha culpa. Por quê? Quantos de vocês aqui já fizeram um curso de formação? Levanta a mão. Outro curso. Não, levanta a mão com vontade para eu saber. Ai, que bom. Louvado seja Deus. Mas é comum católico fazer curso de formação? Vocês que já fizeram e viram que é bom, estão de novo. Mas a grande maioria da população recebeu a catequese quando era pequeno, saiu dali, foi para o mundo, foi para a escola, lá ela teve professor espírita, macumbeiro, ateu, protestante, sei lá, tudo quanto é tipo. E só aqui na igreja. Todo mundo só sabe tacar o pau na igreja. Então ela foi criando conceitos a respeito de Deus e da igreja, e aí acontece que eles ficaram
mal formados. Como eu também me via mal formado. Você sabe o que eu fazia, gente? Eu não tinha primeira Eucaristia, eu me dizia católico. Mas eu lia tudo quanto era livro que criticava a Idade Média, os monges, os papas. Nossa, eu devorava aqueles livros. Para depois tacar o pau na igreja. Sem conhecer a verdade. Porque o professor falou, então aquilo era verdade. Eu ia procurar e via no livro, não, está aqui. Mas a verdade sobre a igreja ninguém fala. Qualquer pedaço de pau podre serve para bater na igreja católica. Qualquer porqueira aí está se dando a entendido e falando mal da igreja. No entanto, você quer ver uma coisa que é muito comum a gente ouvir? Quem já ouviu falar? A igreja não gosta da ciência, a igreja tem medo da ciência. Alguém já ouviu falar isso? Hã? Já? Saibam, todas as universidades que existem no mundo, desde a primeira, em Bolonha, foram fundadas pela Igreja Católica. Todas. Os mapas, as cartas geográficas, né, que eles chamavam, um monte de coisa. O primeiro estudo de genética que foi feito, agora me fugiu o nome, mas foi por um frei. Equipamentos, telescópio, coisa desse tipo. Foi a igreja, foram freis e freiras da igreja que descobriram e criaram. Exatamente na Idade Média, quando eles falam que é a Idade das Trevas. Porque como a religião era muito forte, então existia uma imposição quase das pessoas a que se vivesse a fé católica. Porque só tinha católico, não tinha outra coisa. Só em 1500 que apareceu o Martinho Lutero. Independentemente disso, existiam os gnósticos, agnósticos e outros gnósticos lá, que combatiam a igreja e pregavam coisas diferentes. Então veja uma coisa. A igreja, para não nos deixar órfãos e não nos deixar sem o conhecimento da verdade, ela vem se revelando a nós ao longo do tempo. E muita gente não conhece isso. Ficou com aquela catequese infantil que recebeu lá quando foi fazer a primeira Eucaristia. Então, a gente não dá um salto de qualidade, nós não entramos nos mistérios. A Eucaristia é a maior riqueza que existe na face da terra. A igreja diz que a Eucaristia contém o quê? O corpo, o sangue, a alma, não ligou, bem? E a divindade. Agora ligou. Então, a Eucaristia, a igreja sempre disse isso, que a Eucaristia contém, vamos repetir comigo? O corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então, tem uma pessoa ali, inteira e viva. Inteira e viva. Então, o que vai acontecer? A gente vai perceber hoje que depois de 2000 anos, a única igreja que tem a fé de... E não estou preocupado, é isso mesmo. A única igreja que tem a fé de Jesus e acredita no que Jesus acredita, do jeito que Jesus acredita, é a Igreja Católica. Eu conheço eu tenho um monte de amigo, pastor, né, que eles têm lá a ceia, Santa Ceia, eles fazem com suco de uva, porque não pode tomar vinho. Vinho não é pecado, vinho é pecado para quem não pode beber. Mas vinho não é pecado. Jesus não fez 6 tachos de pecado. Agora, ele fez o tacho e deixou lá. Quem enfiar a boca ali dentro e morrer afogado, meu filho, o problema é seu. Se lasca. Eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Um cara que tem problema com alcoolismo, como eu já tive, não pode tomar só um golinho. E o problema não é dos outros, é meu. Ai, o cara ficou tomando cerveja lá na quermesse, eu vi. Ah, bonitinho. Então por que você não vai na farmácia e toma uma Bezetacil quando os outros tomam Bezetacil? Isso é palhaçada, pô. Porque o outro fez, eu quero fazer também? Ele pode, eu não. E se a gente não se disciplinar e não se educar, gente, o que é isso? Nós vamos ser criança até que dia? E aí, o que acontece? Eles não têm Eucaristia e sabem que não pode fazer Eucaristia. Só não entendo como é que continua lá. Mas é problema deles. O padre levanta a Eucaristia e diz assim, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Por quê? Ele fala in persona Christi. Ele fala na pessoa de Cristo.
Os outros, se for fazer, como eles não têm sucessão apostólica nem autorização, eles vão falar assim, questo es mi cuerpo, la garantia soy yo. Porque eles não podem fazer a Eucaristia. Só aqueles que receberam a autorização de Jesus Cristo pela mão dos apóstolos. Então a Eucaristia não é qualquer coisa. Quando a gente fala, por exemplo, do sacramento do batismo, o sinal do batismo é a água. E ela representa o Espírito Santo. Só que a água do batismo não é o Espírito Santo. No entanto, quando a gente fala do Santíssimo Corpo de Cristo, né, da Santa Eucaristia, embora a gente apresente no altar o pão e o vinho, ele vai transformar, ele vai transubstanciar o Padre, em nome de Jesus, ele vai transubstanciar essas espécies da farinha, do pão, né, e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E não é mais, embora a gente vá sentir cheiro de pão, gosto de pão, né, de farinha, a gente vá sentir cheiro de vinho, gosto de vinho, não é mais corpo e sangue, não é mais pão e vinho, é corpo e sangue. E hoje, graças aos milagres eucarísticos, a ciência tem provado isso. Eu falo que é espetacular, depois eu vou contar para vocês um dos milagres. Então, Jesus vai falando lá no João 6, ele vai falando, olha, eu sou o pão descido do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quando ele falou isso, os judeus falaram, viu, esse homem pirou, velho. Ele vai dar carne dele para nós comer, isso é antropofagia, o que ele está falando? Mas ele disse, este pão que eu vos darei é a minha carne. Só que não entenderam, entenderam só o que quiseram. E puxaram o time, vazaram. Um monte deles deixaram de seguir Jesus. Não, esse negócio que ele está falando é muito difícil, imagina. Nós vai comer pedaço de carne humana aí, ô louco, isso aí não existe. E aí, nós viemos a semana passada, quem acompanha a liturgia da igreja, foi toda semana falando do corpo de Cristo, do pão, da vida, né, porque é o evangelho que estava sendo lido. Ainda ele vai dizer lá no João 6, do 54 e 56, ele diz assim, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Coisa feia. Se a gente não entender, não dá vontade mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem participou depois dessa realidade? Quem ficou com ele? Daí a turma foi embora, quando eles chegaram, os discípulos chegaram perto de Jesus, ele falou, vocês querem ir embora também? Quer, vai. Fala, Jesus, para quem nós vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. E ficaram. E aí o que aconteceu? Na quinta-feira santa, quando ele institui a Eucaristia e funda a própria igreja na Eucaristia, o que aconteceu? Ele pegou o pão, partiu, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei. Isto é o meu, que é dado por vós. Beleza? Ao final da ceia, ele tomou o cálice, deu graças novamente, passou o cálice para todo mundo e disse, esse é o cálice do meu, tomai e bebei. Fazer isto em memória de mim. Veja, quem ficou com Jesus viu que ele não arrancou pedacinho da perna, do braço, para dar para ninguém. Mas ele instituiu nessas espécies do pão e do vinho a Sagrada Eucaristia. E aí o que acontece? Essas pessoas receberam do corpo e do sangue de Cristo e passaram a fazer isso em memória do que o Senhor pediu. Quando nós vamos na missa hoje, o que a gente precisa entender? Você não vai comungar a hóstia, claro que cada dia é um dia novo e a hóstia é outra. O elemento, né, é outro. Mas você tem que entender uma coisa. Quando nós comungamos na missa hoje de manhã, é a mesma missa que foi celebrada na quinta-feira, lá em Jerusalém. É o mesmo corpo de Cristo, não é o outro. Não tem dois. É a mesma Eucaristia.
E ele está se perpetuando pelos séculos, sabe por quê? Para poder nos alcançar. Agora, sabe que eu fico impressionado? Um dia eu fiquei chorando a missa, o resto da missa. Eu estava na missa e eu fui comungar, eu falei, Jesus, quando a gente recebe você no coração, é o céu. E eu fico tão incomodado porque eu não vejo hora de te receber, é a última coisa que vai acontecer na missa. E eu fico ansioso, meu coração, depois que começa lá os ministros descer com aquela lerdeza para levar Jesus, né? Meu coração já começa a bater forte. Fico de pé, já vou lá na frente para receber logo, para ter tempo de fazer ação de graças. Porque é triste, gente. A gente comunga, volta para o banco, faz um negócio esparramadinho, mais ou menos, que nem jogador de futebol, que nem sabe direito o que fez lá, e depois já senta no banco, começa a cantar, olhar para os lados. O momento depois que você comungou, você tem Jesus dentro de você, no seu corpo, fisicamente, por 10 minutos. É hora de você fazer ação de graça, pegar ele para a barba, você falar com ele, contar todas as coisas, reclamar, pedir, tudo você tem direito, e dá 10 minutos, depois acabou. Ele se dissolve na nossa pessoa. Aí impera o Glauco de novo. Então veja, eu faço questão de fazer uma ação de graças o mais demorada que eu puder. E aí eu falei para Jesus, Jesus, tira esse negócio, porque está chegando perto da hora de comungar, o meu coração começa a bater, eu já não suo pouco, né? E aí na missa eu começo a pingar, começa a escorrer suor. Eu falei, tira isso. Aí vocês moram de inveja, sabe o que ele falou no meu coração? Você acredita que eu fico assim para te receber também? Você acredita que Jesus fica assim para te receber também? Sabe por quê? Quem é casado aqui? Quando que o casamento se consuma? Na hora do ato conjugal, do sexo do casal. Quando você já não é mais seu, você se deu totalmente para sua esposa. Quando a sua esposa já não é mais dela, ela é totalmente sua. Então aí existe uma comunhão. Um é do outro e o outro é da uma. Não é assim? Não existe comunhão se eu recebo Jesus e Jesus não me recebe. Então ele também me comunga, Jesus também te comunga. Jesus tem saudades de você na Eucaristia. Eu não vou confessar porque eu tenho vergonha. E vai, grande coisa, que pecado que você acha que o padre já não escutou? Não tem novidade não, você não conseguiu ser tão original assim, não. Pode ir lá, que tudo que você fez na vida e vai contar, já escutou de alguém. Quando não, já fez. Ué, porque é homem? Então por que isso? Eu vou falar para o padre, o que ele vai pensar de mim? Olha, tem mais coisa para pensar do que pensar no você, meu bem. E o pior, Deus que eu não queria que soubesse já sabe, que se amole o resto. Que se amole o mundo. Deus eu não queria que soubesse dos meus pecados. Ele já vê antes de eu fazer. E detalhe, gente, esse Deus que está na Eucaristia, te esperando por amor, humilhado. Eu achava que a maior humilhação de Jesus foi ter nascido numa cocheira. Mas, pelo jeito, não deu nada isso aí. Nossa Senhora não precisou fazer tratamento, porque ela ficou traumatizada, porque já tinha arrumado tudo enxovalzinho, o moleque nasceu lá no meio das vacas, que fedor. Não estava preocupada, não teve crise, não precisou procurar um tratamento para sarar desse trauma que ela ficou. Aí eu vi uma vez Jesus crucificado, não conheço nada pior, mais horripilante. Vocês assistiram o filme do Mel Gibson? O filme mostra, pasmem, 40% da realidade. Começa que Jesus foi crucificado nu, exposto ao escárnio. Isaías 52 vai dizer que não se reconhecia naquele homem pendurado na cruz um ser humano. Era um farrapo, um trapo pendurado naquela cruz. Não era um ser humano. Imagina, que desgraça. Aí eu pensei, a maior humilhação de Jesus foi ter morrido na cruz nessa situação. E depois, um dia, que depois de eu ficar um bom tempo sem participar da missa, porque eu não estava na comunidade nem nada, e eu não ia mais fazer visita ao Santíssimo, um dia eu cheguei e me ajoelhei no Santíssimo, e fiquei lá. Falei, Jesus, não sei nem o que falar. Ele falou, pudera, a gente não tem mais papo, a gente nem conversa mais. E aí eu fiquei quieto. E aí ele disse um negócio que fez eu chorar até. Glauco, essa é a minha maior humilhação.
Eu te espero aqui e só espero. Não dá para ir fisicamente, vai espiritualmente, faça comunhão espiritual. Pense em Jesus, se veja diante de um sacrário, adore Jesus no coração, mas faça visita a Jesus eucarístico. Quer vencer o pecado, o demônio e o mundo? Faça visitas ao Santíssimo. Jesus te aguarda na Eucaristia. Ele se sente completo quando você está junto com Ele. Por isso que a gente se sente completo quando comunga. Juntou a fome com a vontade de comer. Só pode dar samba esse negócio. Né? Só pode dar certo. E aí, o que acontece? Deus se fez homem para poder entrar na nossa natureza e ninguém poder separar mais Ele. Que oração, hein? Já acabei, não. Não tenho nem ideia. Onde vocês estão vendo? Ah, bom. É que eu vou olhando para cima e não vi nada. Ai, que atordoado. Tá vendo porque eu pedi para ir buscar eu? Capaz de não chegar hoje. Não é, tive uma virose essa semana e minha pressão está caindo muito. Eu já sou meio atrapalhado. Só que eu levantei de tarde, mas deu uma virada. Falei, epa, não vou dirigir. Eu vou pedir carona. E então, o que Jesus fez? Quando ele se tornou homem, vamos fazer um exemplo bem prático do que seja essa realidade de Deus se fazer homem, para a gente entender. Se eu pegar uma pedra, é uma natureza mineral, não é isso? Uma planta é uma natureza vegetal. Um bicho é uma natureza? Um homem é uma natureza humana. E Deus é uma natureza divina. Dá para misturar uma coisa com a outra? Eu já pensei em cruzar brócolis com poodle, que ia ficar um poodle verde, que dava para cozinhar e fazer salada. Mas não dá para misturar. Não há de ver que Deus achou por onde. Ele misturou a natureza divina dele com o ser humano. Ele fez isso, gente, é um absurdo. A encarnação do Verbo é um absurdo. Mas ele fez isso para quê? Para poder ter a nossa natureza, saber o que dói em nós, saber com o que a gente sofre, saber com o que a gente, quais são os nossos anseios, quais são os nossos medos, quais são as nossas inseguranças. Tudo que se passa no ser humano, Jesus Cristo experimentou. Você não passa sozinho ou sozinha, não vem não. Porque às vezes a gente está passando uma dor de barriga, ai, quer que o mundo pare para dar atenção para mim, ai, como eu sofro, ninguém me ama, viu? É chato, hein? Isso aí já deu. Para criança passa. Deus está com você. E Ele não pode se separar. E Ele não pode se separar. E o mais interessante, Ele nem quer se separar. Tanto que Ele espera que a gente se confesse e reate amizade com Ele para poder ficar pertinho da gente. Então os sacramentos são de suma importância. Porque eles nos habilitam a Deus. Então, o que acontece? Ele se fez homem para incluir a gente na natureza dele, a natureza dele em nós. Assim, quando ele voltou para o céu, ele entrou com a nossa natureza. Por isso que aquela hora eu perguntei, alguém aqui quer ser bigato? Para salvar bigato? Foi o que ele fez. Ele se fez um de nós, só que a hora que ele subiu para o céu, sabe aqueles gols que o cara entra com bola e tudo para dentro do gol? Que ele vem, embala e soca o pé e entra junto com bola e vai parar na rede? Foi assim que Jesus fez. Ele entrou com bola e tudo para dentro do gol, entendeu? E levou a nossa humanidade com ele. Por isso que hoje nós podemos dizer, Pai nosso, meu e de Jesus, meu e seu. Porque o Pai era só dele, só ele é filho de Deus. Mas ele nos incluiu nessa verdade, nessa realidade. Então, o que acontece? A celebração da Santa Missa precisa ser entendida com muita profundidade para que todo o mistério a gente consiga absorver de cada momento, de cada palavra, de cada coisa, a grandeza do que tem. E a gente sai de lá tão enriquecido que você nunca mais vai assistir missa do jeito que você assistia antes. Então não é para eu falar de missa, é para eu falar de Eucaristia. Mas como o momento onde a Eucaristia se transforma no corpo e sangue de Cristo é durante a oração eucarística, eu vou dar uma passada rapidinho. Então, o que acontece? Jesus, sabendo que ele ia voltar para o céu, ele falou, a turma não vendo, não pegando, não parpando, não acredita. Então, eu vou ficar na Eucaristia, que assim, pelo menos, eles vão receber a Eucaristia e vão acreditar. Porque não há de ver quem não acredite. Até padre tem dúvida de fé.
Esse milagre aqui, ó, milagre eucarístico de Bolsena, que não está mais ali, não precisa pôr agora, não. Aconteceu justamente de um padre piedoso, mas ele estava com dúvida de fé, porque não pensa não que eles não são atacados, tentados. E ele estava com dúvida de fé, né? E aí aconteceu um milagre diante dele. E muitos, tem mais de 150 milagres eucarísticos em todo o mundo. Só na Igreja Católica Romana, viu? Problema dos outros. E então, o que acontece? Quando é levada na procissão do ofertório as espécies do pão e do vinho, eles levam lá para o padre, e na hora da preparação do altar, o que acontece? O padre pega o pão, levanta, faz uma oração específica, agradecendo a Deus, o fruto da terra, que vai se tornar para nós o corpo de Cristo. Depois, ele põe o vinho e põe um pouquinho de água, vocês já viram? É para o vinho não subir. Não. Essa gotinha de água é a tua presença, é a nossa humanidade, é a sua humanidade. Por isso que na hora do ofertório é importante que você leve a sua oferta material, mas principalmente nessa hora você cata tudo. Sabe aqueles abacaxi que você teve que engolir com casca e tudo, com coroa e tudo durante a semana, que acabaram com o seu humor? Inclusive eles. Pega tudo isso aí, carrega na hora da procissão e fala: Senhor, está tudo aqui. Meu sucesso, fracasso, minhas alegrias, tristeza, minhas esculhambação, tudo aí, está tudo aí, tudo aí. Se entrega ali, põe tudo no altar. Então, quando o sacerdote coloca aquele pinguinho de água e ele se mistura com o vinho, não existe mais a possibilidade de separar. Você pode desidratar o vinho e tornar tudo um pozinho, mas separar a água do vinho você não consegue mais. E junto com o Cristo que se torna sangue de Cristo, né? Junto com o Cristo que vai se transformar no sangue ali, você se transforma também em parte de Cristo. Não é uma realidade absurda, gente? Você sabia disso? Você sabia que você tem essa importância? Que na missa você também é material que se apresenta para Deus para poder se transformar em Eucaristia? É muita riqueza. Ninguém vai nos valorizar tanto assim. Nada, nem ninguém no mundo vai nos valorizar nesse tanto. Né? E aí, nós somos misturados com Cristo e de forma inseparável. Isso aí é o ofertório. Antes dele começar o prefácio, que é uma oração específica que ele reza lá, ele diz assim: o presidente convida o povo, depois que terminou de preparar a mesa, ele fala assim: orai, irmãos e irmãs, né, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí a gente levanta e responde o quê? Receba. Ave, gente, assim vocês vão na missa? Por isso que os padres estão desistindo. Vamos começar de novo, vai. Orai, irmãos e irmãs. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício, junto com o de Cristo, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que a gente responde? Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Yes! Só que não é receba, ó Senhor. Porque você está respondendo a oração do padre que te chamou para rezar junto. Oremos, vamos rezar junto. Então a gente fica em pé e diz: receba o Senhor por tuas mãos, Padre, esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então não é ó Senhor, é o Senhor. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício. Porque é Ele quem apresenta as oblatas, as ofertas no sacrifício. Né? E aí depois ele vai... aí entra no prefácio: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Precisa estar. Porque a gente liga no automático e o padre fala lá, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa farta de vergonha. O coração está longe. O Sr. Torrojão já fica pensando: quem será que marcou? Não é? Puta merda, dá o celular aí se ninguém vê, só vou dar uma olhadinha. Ô, meu, nosso coração está em Deus. Deixa de ser mentirosa, deixa de ser mentiroso.
Né? Então, nosso coração deve estar em Deus realmente. Aí ele diz assim, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E aí, o que a gente responde? É o quê? Dever. E é nossa? E do que é nosso dever e salvação? O que ele falou antes? Demos graças ao Senhor nosso Deus. E dar graças a Deus é nosso dever e salvação? Bom, se não fosse dever, a gente já deveria dar graças porque é salvação. Mas é dever também, por tudo que a gente recebe de graça. Não é isso? E normalmente a gente faz isso. Acontece alguma coisa em casa que a gente não gosta, a gente fala, Senhor, obrigado. Porque, de novo, a minha esposa vai vir com aquela conversa chata. E eu, pacientemente, com o amor de Jesus, vou engolir. O meu chefe vai olhar com aquela cara de dragão que ele tem. E eu vou louvar o Senhor porque eu tenho esse chefe. Eu podia não ter nenhum e nem emprego. Né? É nosso dever. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e salvação. Por tudo dai graças. Repete para quem está do teu lado. Por tudo dai graças. Por quanto? Tudo quanto? Acha. Está pedindo um pouco demais. Tem coisa que não dá, Jesus. Primeiro vem aquela palavra que a gente não gosta de falar. Depois vem graças, não é assim? Mas porque nós não estamos treinados. Nós vamos começar a treinar. Dai graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever de salvação. Gente, experimenta tirar uma semana. Primeiro que você vai ter um monte de motivo para não fazer. Aquelas cronhas da sua vida, aquelas pedras do seu sapato, vão vir te visitar todas. Então, o que acontece? Tira uma semana, reza, leva, né, a eito mesmo, leva com vontade, vá confessar, comungue e fale, Jesus, essa semana eu quero dar graças por todas as coisas. Ah, tá, porque eu perdi o ônibus. Porque eu corri para pegar o ônibus, torci o pé, quebrou o salto e ainda por cima eu perdi o ônibus. E ainda perdi hora. Se eu perco a hora, eu perco a sexta. Nossa, quanta desgraça. Dai graças. Vai mudar a situação? Não, mas você não vai ficar com a cara do seu problema. Isso eu garanto. Você vê gente dentro da igreja que tem umas caras que dá até medo. Eu falo que o lugar onde você mais vê filho de Deus é na praia. Ai, as pelancas estão tudo descendo, os pezão estão tudo reganhados, as frieiras estão à mostra, está tudo bem, todo mundo feliz, parece que todo mundo é miss lá, todo mundo se acha gostoso, gostosa. Ninguém tem cara feia, vai na igreja. Tem umas caras que a hora que você vê, você fala assim, livrai-nos, Senhor. Porque é a cara do cão. E gente de igreja, que está lá, carimbando, todo dia o cartão. Ai, por isso que eu não vou na igreja. Vai bem e faça diferente, não deixar de ir. Vai ensinar quem é mal-humorado a ser bem-humorado. Deus só me deu motivo até hoje para ser feliz. Inclusive essa bugada que eu já tomei na vida. E não foram poucas. Né? Porque ensinar um burro desse aqui leva, a coaieira vai apertando. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos começar a nos preparar para a Eucaristia antes de chegar lá. E na hora que a gente for entregar tudo isso no altar, vai ter, sim, perda de paciência, vontade de catar um para o pescoço, brincar de roxinho, né, apertar até que fique roxo. Vai ter tudo isso, porque nós somos humanos. Mas nós podemos ser transformados. O Espírito Santo quer nos transformar. E aí você vai lá, você vai falar, Jesus, hoje, no placar, está dando uns 8-0, 8-1 pro erro. 8-2, né? 8-2 pro erro. Mas semana que vem eu quero marcar mais gol. Vem comigo. Se o senhor não vier, eu garanto que eu vou enfiar o pé na jaca e eu vou piorar. Vai ser 10-0. Reza, gruda no Jesus e vai com ele. Eu vou ensinar uma oração que uma criança ensinou para um padre amigo nosso lá de Santa Bárbara, padre Arthur Sampaio, que já foi morar no céu. Um santo homem. Muito do que eu vivo hoje na minha vida espiritual foi graças a esse homem que só tratou nos cascos. Mas ele sabia com quem estava lidando. Diz que o menininho, ele saiu de Santa Bárbara, foi para Itaici. Ele era jesuíta, né? É ainda, porque no céu ele continua jesuíta. E lá, ele ficou numa paróquia ali perto de Santa Terezinha, perto da casa de retiro dos
dos inacianos. E aí uma mulher chegou da vila ali e falou, padre, eu estou preocupada, meu menino chega da escola, ele mal tira a roupa, ele sobe correndo aqui na igreja, eu venho ver o que ele está fazendo, ele está ajoelhado lá no pé do Nossa Senhora das Graças rezando, e fica lá um tempão. Mas você está preocupada por causa disso? Eu vou ensinar para você quando você deve ficar preocupada, né? Aí ela falou, não, mas eu acho estranho, será que ele está com algum problema, ele está com algum medo, né? Eu queria saber para poder ajudar. Beleza. Na hora que ele estiver por aqui, eu dou uma cutucada nele para saber. E aí um dia o padre Arthur, e ele eu nunca vi, ele era super seco, batinona preta, né? Aí ele olhava para a gente e fazia assim, quanto tempo não se confessa? Não era assim? E sua família, como está? E, seco, mas eu nunca vi tanta criança em missa. Eu nunca vi. Lotava de não ter banco para adulto. Adulto esperava de pé acabar a missa. E eu sei que ele foi lá, rodeou o menininho, aí ele parou perto, ficou olhando o menininho e falou, oi, padre. Ele falou, não, você está rezando aí, pode continuar. Não, já acabei. Ele falou, eu vejo você sempre rezando aqui, você sabe quem é essa Nossa Senhora aí? É a Nossa Senhora das Graças. Ele falou, eu sei. Quem que é? É a Nossa Senhora da Cobra. Porque Nossa Senhora está pisando na cabeça de uma cobra. Ah, legal. E o que você reza sempre para ela? Porque eu vejo você sempre de tarde aqui rezando com Nossa Senhora. Então, padre, eu venho aqui, eu falo com ela, eu falo, Nossa Senhora, ajuda a não brigar na escola, não responder minha mãe, fazer o que é certo, estudar, não querer bater em ninguém, me ajuda, Nossa Senhora. Aí eu vou lá na escola, chega lá, começam a me provocar, eu tenho vontade de socar os caras. Então daí eu paro e falo, Nossa Senhora, aperta o pé que a cobra está levantando a cabeça. E aí eu consigo não brigar. Então eu venho aqui para agradecer. Isso é santidade, gente. Quantos de nós não podia passar a semana falando, Nossa Senhora, carca o pé aí. Finca o pé. Em Piracicaba tem um ditado dos boy, dos agroboy, quando eles saem para tirar racha para os canaviais da vida, eles falam assim, finca o pé, deita o ponteiro e deixa que estoure. Então vai lá para Nossa Senhora, finca o pé, Nossa Senhora, estoura a cabeça da serpente aí. Então, Deus só quer a sua alegria, Deus só quer a sua felicidade, mas ela começa aqui e acaba no céu. Então, cada perrengue, eu vou usar a liberdade que eu tenho como irmão mais velha que eu, porque há quantos anos eu conheço a Eusélio e o Luiz. Quantos perrengues nós já não passamos? E passa, se passasse só antes, estava bom, né? Tem um por dia, ou mais. Mas isso não faz diferença, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem de saber que o nosso Deus não se acomoda estando no céu, Ele quer estar aqui comigo. Ele quer me receber, Ele quer me comungar. Ele não quer que eu ame acima de tudo, porque Ele é muito cheio de si, precisa que eu ame. Ele nem precisa de mim, mas Ele quis, e eu só existo por amor. Eu só existo por amor. Amor de Deus. Ah, mas não foi uma relação amorosa entre seu pai e sua mãe? Eu poderia ter nascido de estupro? Qual o problema? Ai, eu atendi uma menina no Crisma chorando, desesperada. Ai, porque minha mãe contou para mim que ela não queria eu. Falei, e agora eu estou com esse trauma. Falei, ai, coitadinha. E ela não queria, quando que ela não queria? Antes de eu nascer, ela pensou em abortar, e eu falei, rejeição desganhenta. Mas por muito que ela não tenha querido, você está aí, Deus quis. E outra, sua mãe não queria nem você, nem ninguém que viesse ali. Não era a fulana. Ela estava querendo pular fora. Então vamos parar de drama. A vida pode ser mais barata. Mas, gente, nós estamos vivendo num mundo tão complicado. Hoje, gente frescalhada. Não pode mais falar nada. Tudo é ofensa. Tudo é não sei o que lá, fobia. Ah, um pouquinho dos infernos, fobia também. Tudo não pode. Isso é a ditadura do relativismo. A ditadura do politicamente correto. E a grande maioria dos católicos estão entrando nessa babaquice. Ai, a gente tem que aceitar tudo, né? Afinal de contas, eu aceito, da porta da minha casa para fora, você faz o que você quiser. Na minha casa, quem manda sou eu. Ai, mas é meu filho. Uhum. Você ensinou a fazer certo ou errado? Ensinei a fazer o certo, então, agora você corrija. Porque não está fazendo. Ah, mas o que você quer que eu faça? Eu não quero que você faça nada, meu bem. Eu não quero que você faça nada. Você tem que saber o que você tem que fazer. E às vezes a necessidade é catar esse filho, essa filha e pôr na rua. Vai amargar a escolha que você fez.
Isso ofende a Deus e te perde na salvação. Vai amargar a escolha que você fez errada. Não, o filho fica usando droga e a mãe passando pano. Ai, mas será que ele usa? Não, bem. A sua avó que usa. Ele só faz de conta, para te enganar. Claro que está sabendo, todo mundo sabe. A vizinhança inteira sabe, todo mundo já falou. O bicho parece um bicho. Né? E ela desconfia levemente, mas ela não tem certeza. O quarto dele é uma nuvem de fumaça. Cheira um incenso diferente, né? E ela acha que ele está fumando um cigarro. Do outro só, não desses perigoso. Santa, inocente. Vai lá em casa que eu conto umas histórias. Então veja, a graça de Deus vem para nos ensinar a viver como filho de Deus nesse mundo esbagaçado como está. Não pensa não, que no tempo de Jesus não tinha tudo que está aí. Pedofilia? A Roma antiga era pedófila. Os senadores romanos andavam com crianças. Os filósofos gregos tinham os seus eleitos para praticar pedofilia com eles. Prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Nada. Sodoma e Gomorra foram destruídas por quê? Por causa do pecado da sodomia. Se você não souber o que é sodomia, depois você pergunta para o Luiz que ele conta. Então, o que acontece? Nada do que está aí é novidade, gente. A única coisa que hoje esparrama muito rápido, e todo mundo que tem uma porcaria dessa na mão, esquece que é cristão e fica assistindo coisa que não deve. Quando não, fala assim, nossa, olha que horror, e repassa. Ah, seu asno. Você é burro. Você está fazendo propaganda para o diabo. Você está fazendo louvor para o capeta. Ai, uma mulher, nossa, apareceu lá na minha linha do WhatsApp, lá. Ai, olha que horror. E passa para frente. Mas vamos contar uma história certa que essa está errada. Então, nós temos que começar a selecionar o que entra dentro de nós. Se eu recebo Cristo, eu não sou pinico, eu não posso ficar recebendo qualquer porcaria. Eu não posso ficar escutando qualquer música. Ai, porque é pecado? Não, é burrice. É farta de tutano, é farta de miolo. Ah, mas eu não posso assistir qualquer coisa? Claro que não. Tudo que você assiste está registrado no seu consciente e no seu inconsciente. Do consciente vai sumir mais rápido, do inconsciente não some nunca. Aí você começa a ter maus pensamentos, não sabe por quê. E para Deus entrar lá no seu inconsciente, que nem sabe que está lá, ele tem que ir lá dentro, fuçar nos seus bagulho lá, para limpar esse negócio. Demora, porque a gente não abre. Coisa que a gente sabe que é pecadão, que é grave, que está levando a gente para os cangaios. A gente não faz conta, dá uma disfarçada, faz de conta que está tudo bem, vamos aí. Imagina as coisas que estão inconscientes na nossa cabeça, na nossa mente. Então, o que acontece? A Eucaristia, ao longo da história, ela recebe vários nomes. Eucaristia significa ação de graças. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Por isso que lá no começo do prefácio, demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e salvação. Na verdade, é justo e necessário, ó Pai, dar-vos graças em todo tempo e lugar. Não é isso que o padre reza? Por quê? Porque é justo e é necessário. É devido dar graças a Deus. Então, a missa é ação de graças. Mas ela também é chamada de Sagrada Comunhão. Porque é a Sagrada Comunhão que eu vou fazer com Jesus. O sagrado que é Jesus, que está na hóstia, vai estar em mim e eu nele. Pelo menos deveríamos. Ela é chamada também de ceia. Hoje existe uma certa relutância, até porque os evangélicos não têm missa, então eles chamam de Santa Ceia. O rito que eles fazem com pão e vinho, não é vinho, é suco de uva, mas eles fazem lá, eles chamam de ceia, de Santa Ceia. Na Igreja Católica é comum a gente chamar de ceia do Senhor, porque foi a ceia que o Senhor tomou com os apóstolos. E pensa, você estava, já falaram para mim que eu participei da Santa Ceia, tão velho que eu sou. Eu falei que se eu participei, eu estava de flanelinha lá fora estacionando camelo. E aí o que acontece? Eu não fui na Santa Ceia. Eu não peguei um pedacinho do pão, que era carne, nem do vinho, que é sangue. Pois ele traz no altar para você. Tem problema que você não estava. Eu venho até você. Por isso que é humilhação para Jesus não ser acolhido na Eucaristia.
E aí, terminando, na Eucaristia nós estamos reunidos de verdade, fisicamente e realmente, com o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Já disse para vocês que são mais... Tem que apertar alguma coisa ali, né? São mais de 150 milagres eucarísticos, tem um monte, né? Tem próximo de nós, na Argentina, que aconteceu na diocese do Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco, lá na Argentina. Tem a de Bolsena, que é muito conhecida, mas são 150 ou mais milagres eucarísticos que já foram reconhecidos na Terra. E eu vou falar para vocês, por conta de esse milagre... Só beber água, só um minuto. Tem que apagar a luz? Que delícia. Então, o que é o milagre eucarístico? É a apresentação que Deus faz do mistério para ser visto pelos nossos olhos. Porque a gente olha a hóstia e não vê nada. Fala sério. Você vai adorar Jesus, você vê uma bolachinha branca lá. Ou não é isso que vocês veem? Eu vejo isso. Mas o olho da fé sabe que ele tem Deus. Né? Então, o que é o milagre eucarístico? Que já é milagre em toda missa, em toda Eucaristia. O milagre eucarístico é o momento em que Deus tira o véu e permita que a gente veja o que é de fato. Então, hoje, os grandes milagres eucarísticos têm sido feitos, estão sendo analisados por cientistas, não é por padre. Eles levam para laboratórios e pedem análise morfológica, química, mais não sei das quantas lá, do que é aquilo. E aí o que acontece? Um padre, Padre Pedro de Praga, ele, na realidade, ele era da Boêmia, né? Ele nasceu na Boêmia, na Alemanha, mas ele era padre em Praga. E aí ele começou a ter dúvida de fé, mas ele era um padre piedoso. Então, o que ele resolveu? Ele falou, eu vou até Roma e quero rezar sobre o túmulo de Pedro, pedindo a graça de ser curado dessa dúvida de fé. Eu não quero ter dúvida. Porque, gente, vamos falar sério. O padre põe tudo ali em cima, aí ele estende a mão e diz assim, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso muitas vezes ligado no automático. Mas se torna. O padre, segundo Santa Catarina de Siena, pode ser um padre, sabe, não tão bom assim, não tem problema. A Eucaristia que ele celebra tem valor e tem validade. E ninguém diga, eu não comungo com aquele padre porque ele é muito assanhado. Eu não comungo com aquele padre porque ele rouba. Problema dele, quem vai acertar a conta com Deus é ele. Eu não dou dízimo na igreja, não, depois o padre rouba tudo, problema dele. Você dá teu dízimo para Deus. Você não está desautorizado a dar dízimo. Eu sei que há pouco tempo aconteceu alguma coisa por aí, né? E daí, problema dele. Você deu com vontade, você deu com o coração, dê o vosso dízimo ao templo e para a manutenção do sacerdote com alegria. Toma aqui, ó. E ele vai usar mal? Problema do capitão Mirto, não é problema meu. Ele que se veja lá com Deus. Né? Então, o que vai acontecer? Não importa quem seja o padre, né? A Eucaristia tem valor. E não pode ser desprezada. A não ser quando ela é feita com sacrilégio, com coisas que não são permitidas. Mas, do contrário, por conta da moral desse ou daquele, não invalida a Eucaristia. E aí, o que aconteceu? Esse padre, quando ele chegou em Bolsena, uma cidade da Itália, ele foi na cripta, né, no túmulo de Santa Cristina, que é uma mártir do começo dos séculos, dos primeiros séculos da igreja. Ele foi lá no túmulo dela para celebrar. E a hora que ele levantou a Eucaristia, começou a jorrar sangue da Eucaristia. Pingou no mármore do altar, pingou tudo no corporal. E ele tentou esconder, mas não teve jeito. O povo viu, embora a missa fosse celebrada de costa, porque isso aconteceu em 1263, lá em Bolsena. E em Orviedo, a cidade próxima, 30 quilômetros, estava o Papa Urbano IV. E lá era o lugar onde ele passava o verão, porque como Roma era muito frio, ele ia para esse lugar onde era menos frio. Como tem hoje Castel Gandolfo, que o Papa sai de Roma e vai passar as férias dele em Castel Gandolfo, que é um lugar menos frio. E aí o que acontece?
O Papa estava em Orviedo. Ele pegou e correu lá para falar para o Papa. Ele falou, olha, eu estava rezando, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, o que você fez com as coisas? Eu deixei guardada lá no sacrário. Aí o Papa pegou, chamou o bispo Giacomo e falou, Giacomo, vá lá e traga essas espécies para eu ver. E foi, mas é 30 quilômetros. E a turma vem em procissão. E é a turma que anda rápido, mas tem aquelas veinhas que demoram mais. E ele não chegava, e não chegava. E o Papa já angustiado, porque ele queria que chegasse logo. E aí ele foi de encontro, falou, quer saber, eu vou encontrar. E eles se encontraram, tanto o Papa, né, quanto o Bispo, eles se encontraram em cima de uma ponte que passa sobre o Rio Claro. Não é o Rio Claro daqui, não, lá da Itália. Que passa sobre o Rio Claro. E essa ponte foi mudado o nome depois do milagre, do reconhecimento do milagre, ela chama Ponte do Sol. Né, porque Jesus é o sol da graça. E aí o que acontece? A hora que o bispo abriu e mostrou para ele o corporal todo ensanguentado, o Papa caiu de joelho e disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Então, daí no dia 19 de julho, isso foi em 19 de julho de 1263, aí depois ele fez um documento, Transiturus et Mundum, que é para que todo mundo, né, saiba, ele instituiu a festa da Eucaristia, né? E a festa da Eucaristia deveria ser quando? Na quinta-feira depois do Pentecostes. Só que depois, em 1307, um outro Papa fez o seguinte, ele mudou a festa da Eucaristia por conta da proximidade que ficava de outras festas importantes, e para que se desse a máxima importância para a festa da Eucaristia, ele mudou a festa da Eucaristia para a primeira quinta-feira depois. Agora a gente tem o domingo da Santíssima Trindade. Né? Então tem o domingo da Santíssima Trindade, a quinta-feira depois é a quinta-feira do Corpus Christi. É uma data flutuante, cada ano, esse ano vai ser dia 20 de junho. Né? Eu faço aniversário dia 23. Uma vez, nos últimos 70 anos, caiu no dia do meu aniversário, foi em 2011. A próxima vai saber Deus quando. Acho que eu vou ter que comemorar lá de cima, que eu espero ir lá para cima, apesar de mim. Então, o que acontece? Aí a gente pode ver, né, na imagem, aquela coisa no meio ali, é o mármore do altar com a mancha de sangue, né? E do lado tem as outras espécies, os corporais que se mancharam com o sangue de Cristo, que pode ser venerado por quem for lá, pode ser adorado porque é a Eucaristia, né? Pode ser adorado. E deixa eu ver o que mais. Já acabou meu tempo? Isso significa? Ah, tá. Vocês vão aguentar mais 15 minutos para sair quadrado daqui. Então, em 1317, eu falei em 1307, né, ele publicou uma Constituição que instituía essa data e obrigava todo católico, todo cristão católico a participar da festa do Corpus Christi. Então, uma coisa que eu quero contar para vocês. Se você não gosta de procissão, não tem problema, não vá em procissão. Ah, mas eu vou na do Jesus morto, então não vá. Se você não gosta de procissão. Mas você não pode deixar de ir na procissão do Corpus Christi. Sabe por quê? Porque o dono da igreja, sai na rua para abençoar o seu povo. Então aqueles que são de Cristo têm que estar junto com ele. E volto a repetir. A única igreja que depois de 5 anos tem a mesma fé de Cristo, acredita no que ele acredita, do jeito que ele acredita, é a Igreja Católica. E a Igreja Católica foi a única que ele disse, a minha igreja. Lá em Mateus 16:16 está escrito, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse a é um artigo feminino definido singular, ele não disse uma, ele disse que era a, ele não disse que era as, ele disse que era a, então é só uma. Ele não disse minhas, ele disse minha. Então, nós temos lá um artigo definido feminino no singular e depois nós temos um pronome possessivo feminino no singular. Essa igreja da qual Cristo está falando lá em Mateus 16:16, ele disse de quem é. É dele. A minha igreja. Eu já enjoei de mostrar isso. Outro dia, uns anos atrás, eu dei curso de formação, nunca vi isso. Protestante vai me procurar lá, pede para eu dar curso de Bíblia. Eles estão tirando com a minha cara, né? O que eles querem fazer curso de Bíblia comigo? Acho que eles estão achando que vai levar eu.
Então vamos. Mas normalmente eu já chego na primeira pergunta, mas por que você quer um curso de Bíblia? É que eu normalmente pregava lá na sala da pastoral e eles participavam, e aí não um, mas mais que um, falou umas coisas que eu falava, meu Deus, não vou falar nada porque não convém. Não, é porque a gente percebe que você conhece bastante da palavra e você fala a verdade. Ué, mas quem fala a palavra pode falar mentira, então? Em nome da palavra? Ai, meu Deus. Mas também não é problema meu, né? Então eu conto todas as verdades para ele, mostro para eles quem é Maria no plano de salvação, eles saem todos marianinhos de lá, né? E, quer saber? Eu conto. E tudo com fundamento bíblico. A igreja não inventou as coisas que ela diz. A igreja tem 2000 anos de solidez. E digo mais, nesse mesmo lugar onde Jesus disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele vai dizer, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chacoalhe o bambu quando você quiser, capeta e turma. Não vai ruir. Vai chacoalhar e vai ficar feio? Vai, daqui para frente principalmente. Mas não se assuste, não se espante. Sejam cada vez mais membro da igreja, não participante. Porque o católico vai na igreja como voluntário. Né? Uns vão só como assistente lá, vai para ver. Não se compromete com nada. Ai, não gosto daquele padre, ele fala esquisito. Ai, não gosto daquele padre, ele fala de política. Ai, não gosto daquele padre, ele fala não sei o quê. Meu, você não vai lá para escutar o que eu... Não é isso que você vai lá para ver. Você vai participar do sacrifício de Jesus Cristo. Não a pequena missa por conta dos outros. Não faça essa mixórdia com a missa. Vai reduzir a nada. Um mesquinhez. Ai, porque aquela leitora, viu, meu filho? Ai, não vou na igreja. Não estou falando que vocês falam, mas lá em Santa Bárbara a gente escuta isso. Ai, eu não gosto de ir na igreja, a turma fica reparando. E como você sabe? Porque você estava reparando? Ah. Tem um evangelho que Jesus diz assim, Jesus entrou no templo, sentou diante dos cofres e ficou reparando, ou notando em algumas traduções, ou observando, como as pessoas deitavam suas ofertas no cofre. Ah, então ele estava fazendo o papel da dona Bigoduda? Ele estava lá para cuidar da vida alheia? Aí todo mundo ia, punha moeda, né? Então fazia aquele barulhão. Blilim, 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 sortava devagar para todo mundo ver. Olha quanta moeda. Chegou uma velhinha que estava meio atarantada, catou 2 denários que ela tinha, socou no cofre, atirou no cofre. Ela não fez assim. Ela deve ter chegado com as 2 moedas, socou no cofre e foi embora. Jesus, está vendo essa mulher? Deu mais que todo mundo. Mestre, ela jogou 2 moedinhas. Pois é. Ela deu do que ela precisava para se manter. Os outros deram o que sobrou. Nós não damos nem o que sobra. Que dirá do que eu preciso? E, no entanto, Deus espera essa generosidade nossa. E o que forem fazer com o que você doou, problema de quem recebeu. Né? Então, uma coisa que eu quero terminar dizendo é o seguinte. Antes dessa... aqui tem outra imagem, né, das marcas do sangue que podem ser adoradas lá. Alguns milagres eucarísticos que foram analisados por cientistas, constatou-se se tratar de corpo, de carne humana, de sangue humano. A carne e o sangue do milagre são da mesma pessoa, quando se apresenta. Carne e o sangue humano da mesma pessoa, do tipo AB, que é o tipo mais comum na região de Jesus, lá na Palestina, sangue AB. A carne, quando analisada, é carne do coração, é a carne do miocárdio. Sabe o que é infarto do miocárdio? Quando rompe. Aí você fala, nossa, infartou, virou que nem uma couve-flor. É porque rompe o músculo do miocárdio e expõe toda a carne. Então, eles constatam que aquela carne é do miocárdio, ou seja, do coração de Jesus. E o que fascina todos eles e fazem com que eles se convertam à religião católica, normalmente pessoas que não são católicas ou se dizem ateus, é o fato de que os cientistas provam e dão documentado que a hora que eles pegam aquela matéria, colocam numa lâmina de microscópio eletrônico e vão analisar, ela está batendo como se tivesse
no corpo de uma pessoa. Está viva e pulsando. É isso que nós comungamos. Que nós precisamos começar a enxergar com os olhos da fé. Não é qualquer coisa. Não é um símbolo. Não é uma representação. Vamos repetir comigo? Na Eucaristia nós temos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, esperando por você para te amar com intimidade. Amém?